Agora a gente abre espaço aqui para o nosso jornalismo opinativo, informativo, trazendo a análise de notícias com a jornalista Ludmila Bahia, que já está a postos. Oi, Ludmila, boa noite. Olá, Odair, boa noite para todos que acompanham o NTV News. A gente chega agora para aquele momento de bate-papo, para a gente interagir com algumas notícias importantes do dia. Ludmila, nós temos, e por falar em notícias, nós temos notícias quentíssimas, né? Porque nós tivemos aí movimentação muito grande com relação aí à questão de ondas, ao Minas Consciente, às recomendações de ondas, enfim, a gente a cada momento se surpreende com... Ontem, inclusive, a gente falava aqui disso, né? Dessa questão de seguir a macro ou a micro, a gente vai tratar disso aqui. E essa questão das ondas, que às vezes quem está em casa não consegue entender exatamente como é que isso está funcionando, e aqui a gente vai estar aí dirimindo todas as dúvidas com relação a isso, já que nós temos uma situação diferente do que a gente está vivendo a partir do próximo sábado, não é isso? Pois é, as notícias mudaram de ontem para hoje, é isso que acontece. Temos um cardápio farto hoje e muita coisa para conversar. Começar justo por essa questão de ondas, porque às vezes a macro-região, o Estado ele fatiou o mapa de Minas Gerais em algumas macro-regiões de saúde, até para delinear e delimitar ações para aquela macro-região. Na Noroeste são 33 municípios, mas depois o Comitê Extraordinário da Covid decidiu, por bem, fatiar essas macro em micro-regiões. E Patos de Minas pertence à micro-região com o nome do município, que pertence à macro do Noroeste. A princípio pode parecer confuso, mas trocando em miúdos é isso. Nós temos, às vezes, pode acontecer de termos duas determinações, como ontem a gente mostrou aqui no NTV News. A macro-região estar vermelha e a micro amarela. Mas hoje mudou tudo, daqui a pouquinho a gente fala daí, porque é o seguinte, o governo explicou uma outra questão bastante confusa, e aí que chama a atenção de nós jornalistas e da sociedade com certeza como um todo também. Ele disse o seguinte, olha, apesar de uma micro-região de repente estar numa cor diferente, a gente sugere que o prefeito daquele município siga regras mais rigorosas quando a macro-região estiver numa onda que requer mais cuidados com relação à Covid-19. Olha só o que o Fernando Passalio, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, falou sobre isso. Se houver diferença entre as cores das ondas da macro e da micro, o Plano Minas Consciente recomenda ao prefeito que adira à onda mais restritiva. Eu vou tomar liberdade aqui até de usar como exemplo a macro-região Triângulo Norte. A macro-região Triângulo Norte, ela está na onda amarela, mas as micro-regiões de Uberlândia e Tuiutaba estão na onda vermelha, o indicativo é vermelho. Por mais que os prefeitos possam decidir entre a onda da macro, que é amarela, ou da micro, que é vermelha, nós recomendamos, é a título de recomendação, que o prefeito opte pela onda mais restritiva, uma vez que ela é mais segura. O prefeito tem a autonomia de ser sempre mais restritivo que o plano. Então, se o plano fala que pode abrir restaurante e o prefeito quiser fechar os restaurantes, ele pode. Ele pode ser sempre mais restritivo. Se o plano fala que pode abrir um segmento e o prefeito, com a sua comissão de saúde, com seus técnicos, definirem que aquele segmento, naquela localidade, tem uma característica que foge ao controle, ele tem o direito sempre de ser mais restritivo que o plano. O que ele não pode é avançar, o que ele não pode é ir além do plano. Ou seja, Ludmila, os prefeitos, então, de acordo com o Passalio aí, eles têm que definir ou decidir sempre por aquela que proteja mais, que restrinja mais essa situação aí, quando for verificado dentro das ondas, né? Pois é, mas será que os prefeitos tomam isso por base? E um questionamento ao governo, se ele entende que aquela cidade, aquele município deve seguir sempre a onda mais restritiva, então por que delimitar duas ondas para
aquela cidade onde está inserida? Por que o Estado não simplifica tudo isso, já que ele sugere que deve seguir sempre a onda com maior restrição, com menos flexibilização da atividade econômica, só para gerar mais confusão, mais atrito, no momento em que a gente faz muitos questionamentos com relação ao próprio Plano Minas Consciente. Até porque nós temos aí uma situação de crescimento de números, nós temos aí uma situação em que as pessoas ainda estão tanto quanto descuidadas com isso, o que vem gerando um aumento nesses números, e quando essa onda ela vem apertando como a vermelha, né, que é a regressão total dela aí, é respaldo, é sinal de que isso está ocorrendo nesses municípios, especialmente no interior, né, Ludmila? Pois é, aí é aquela questão que a gente tem que analisar município a município, sabe, Odaí? O que acaba tendo opiniões divergentes a respeito de toda essa situação. Mas se o Estado, se a fala do Estado aí, olha, vamos agir com a máxima cautela, vamos seguir a onda mais restritiva, então eu não entendo por que ele coloca determinada região com uma cor diferente, ou ele entende que ali naquele município pode haver flexibilização, quando ele mesmo fala que deve seguir então a onda que tem maior restrição. É uma incoerência aí do Estado e essa fala aí do secretário adjunto, pela minha avaliação daí. Até porque o que a gente sabe até então é que a micro, né, deveria ser seguida em detrimento da macro quando essas forem diferenciadas. Inclusive era essa a impressão que a gente tinha ontem que ia ser aqui na nossa região, quando fomos informados que era vermelho a macro e amarela a micro, o que não ocorre, o que agora a gente já está sabendo que todas as duas estão aí na onda vermelha desse Plano Minas Consciente, Ludmila. Exatamente. Aí o Fernando Passalho, o secretário adjunto, ele veio explicar hoje por que foi decidido pelo Comitê Extraordinário da Covid-19 em Minas Gerais que houvesse essa regressão para a onda verde da macro-região noroeste. Macro-região noroeste, com 36 municípios, mais de 460 mil pessoas, e com 21 municípios aderidos, regride para a onda vermelha. Isso é muito importante, porque esse recuo faz com que diversos segmentos passam a não poder mais abrirem a partir de sábado. Exemplos de municípios: Buritis, Paracatu, Presidente Olegário e por aí vai. E aí a gente tem essa questão de estar, então, relacionando, né? Nós temos aí esses municípios que vieram da vermelha para a amarela, flexionou-se muito, começou a se aquecer e agora terão, provavelmente, aí, a partir de sábado, e a gente vai se falar por que esse provavelmente, aí, já com o material daqui a pouco a gente vai colocar na prefeitura, já terão esses comércios de regredir, fechar, e aí só os essenciais, né, Ludmila? Pois é, só corrigindo, nós estamos então a macro noroeste na onda vermelha. Vermelha. Tá? Só enfatizando essa questão, inclusive a gente mostrou no mapa ontem e já estava com as novas cores determinadas pelo comitê e enfatizamos agora com essa novidade que Patos de Minas também terá que seguir a onda vermelha, a micro-região Patos de Minas também segue a determinação dessa onda que restringe, como você bem disse, muitos dos serviços que hoje funcionam na onda amarela. E aí o secretário disse bem claro, olha, houve essa regressão por conta dos índices que temos agora. Mas, Odaí, se a gente observar, o Estado ele tem 7 parâmetros para determinar se uma região vai ou não avançar como a norte avançou ou regredir em ondas, para ter essa determinação. Alguns dos fatores são taxa de infecção, taxa de ocupação hospitalar, número de óbitos e outras questões mais. Muitos desses números estão favoráveis na micro-região de Patos de Minas. Nós já estivemos em situação muito pior do que a que estamos hoje. Nós percebemos, e daqui a pouco, eu não sei se é agora que a gente vai falar, com relação aos números da Covid-19, a gente percebe que ao longo da semana a gente tem tido uma crescente
nas confirmações de caso. Em contrapartida, na questão de internações, nós temos menos internações e agora com mais vagas ofertadas à comunidade com a inauguração dos leitos, com a disponibilização dos leitos lá no hospital de campanha. Então, a gente tem alguns números, alguns desses parâmetros usados pelo Estado mais favoráveis nesse momento. Inclusive, e aí tem uma questão que a Prefeitura está justamente questionando essa regressão, justamente por causa dessa estrutura que se criou, como você bem disse aí, nós tivemos uma situação bem inferior à que estamos agora, quando não tínhamos hospital de campanha, que se arrastou, né, para um longo período, quando a gente ficava aqui na expectativa e víamos todo dia os números aqui da direção do Hospital Regional, que é o único, né, que é a referência na região para esses atendimentos para a Covid, eu estou dizendo público, víamos esses números toda hora chegando a 90%, a 100% e o hospital de campanha se arrastava. E aí, quer dizer, nessa época a gente estava numa situação realmente muito pior. Hoje nós temos uma estrutura maior. Esse, inclusive, é uma das coisas que a Prefeitura questionou justamente nesse documento, né, que a gente vai falar disso agora, nesse documento que foi enviado para o governo de Minas, para o comitê que faz essa gestão aí da Covid-19 no Estado. Falando disso, né, Ludmila? Falando que espera que isso seja revisto para que o município não entre realmente na onda vermelha. O que eu, no meu entender, acho muito difícil de acontecer do Estado voltar atrás. Mas torço para que isso aconteça. A gente justamente pensa, quando a gente fala assim, dessa dificuldade de imaginar que esse vermelho vai voltar, já que isso está determinado aí na micro e na macro, justamente pensando no comércio, que começa a se aquecer, que começa a trabalhar e aí vai ter que fechar tudo novamente. Você entende assim ou não? Pensa só, as academias acabaram de abrir, se a gente for levar à risca as novas determinações do Plano Minas Consciente. Os clubes acabaram de abrir. Depois de 5 meses, né? Exatamente, mal abriram as portas, fecha tudo de novo e fica aquela incerteza. Muitos recontrataram pessoal e agora terão que ficar aí mais quanto tempo nessa situação toda? Qual será a próxima determinação do governo? Serão mais 28 dias de espera, que é o que acontece quando regride, passa para essa situação? Então, são perguntas que deixam muitas pessoas, muitos empresários aflitos, porque não é possível planejar o futuro, e isso é extremamente complicado para o empresário, mesmo que tenha ajuda do governo, mesmo que tenha algumas facilidades, de longe a situação acumulada é tranquila para essas pessoas. E aí, Odair, algumas questões que a gente chama a atenção, e a gente, na sequência, a gente vai ver qual que é a resposta, a postura do prefeito com relação a esse ofício que foi enviado ao Comitê Extraordinário, questionando por que o município, porque a micro-região Patos de Minas avançou ou regrediu de onda, passou então para a vermelha, se aqui os números estão mais favoráveis com relação a esses parâmetros que a gente conversava. E uma questão que a gente fica por saber, Odair, é que o prefeito de Patos de Minas, assim como qualquer outro prefeito do estado de Minas Gerais, tem 2 caminhos a seguir quando assunto de prevenção ao coronavírus, segundo determinação da Justiça. Ele pode seguir a deliberação 39 do Minas Consciente ou pode seguir a deliberação 17, deliberação 39 é o Minas Consciente, a deliberação 17 é outra forma do prefeito agir no enfrentamento à Covid-19. Mas em Patos de Minas, mesmo o prefeito José Eustáquio demonstrando inúmeras vezes a insatisfação com o Plano Minas Consciente, a prefeitura continua aderida a ele. E esse é um questionamento. Se está insatisfeito, saia e proponha a sua maneira, como acontece em outras cidades, a começar por Belo Horizonte. Então, assim, não concorda, está insatisfeito, quer questionar, que saia e siga essa outra deliberação, que é outra alternativa dada pela Justiça no enfrentamento à pandemia. Pois é, a Jéssica Andrade, Ludmila, ela esteve agora há pouco com o prefeito José Eustáquio, a gente tem esse material, vamos colocar aí. Olá, você, boa noite. Nós estamos aqui no gabinete do prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio, para tirar algumas dúvidas importantes sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Oi, prefeito, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem relativamente, né?
porque ontem nós tivemos aí uma surpresa desagradável, né? Com o recuo do nosso município, da nossa micro-região e da macro-região nossa, da onda amarela para a onda vermelha no Minas Consciente. Isso nos trouxe assim, muita decepção, muita tristeza. Vamos buscar por quê, vamos saber por quê. Esses números são de análise de 15 dias atrás. E em relação a isso, o que foi esse ofício que vocês enviaram então para Belo Horizonte pedindo que Patos de Minas permaneça na onda amarela do plano? Na realidade, nós estamos pedindo uma reavaliação. Porque esse prazo aí, essa onda vermelha que foi adotada ontem, começa a valer a partir do dia 5, que é o próximo sábado. E na segunda-feira, o 7 de setembro, é um feriado também. E na quarta-feira já sai nova classificação. Então nós estamos pedindo em Belo Horizonte que eles olhem lá o nosso município com carinho, que façam uma reconsideração nisso aí, uma análise, e ver se a gente reconsidera, porque nós não podemos mais fechar o comércio. Essa nossa tentativa é para que o nosso comércio continue aberto. Ou seja, Ludmila, aí tem realmente aquilo que a gente falava, né? O comerciante fica também nessa expectativa de entender e de imaginar o que vai ser amanhã, né? O que vai ser aí realmente definido, se o Estado vai atender esse pedido da Prefeitura, né? Com toda certeza. Isso irrita, causa aí diversos problemas para a gestão de uma empresa. Mas a gente entende que a prioridade é a saúde. Mas no momento, a gente tem que concordar com o prefeito que os números estão mais favoráveis. Entretanto, Odaíra, a gente chama a atenção porque nós temos visto cenas repetidas em algumas atividades econômicas de pessoas transgredindo o que determina o protocolo. E aí pode ser que daqui a pouco esses números não estejam tão adequados ou estejam de longe como a gente gostaria. Então vamos ver se haverá resposta do comitê, mas uma questão que chama a atenção é que o prefeito, de novo, vai desobedecer o protocolo do Minas Consciente, conforme ele falou e conforme consta no ofício que ele enviou ao comitê. E aí fica esse questionamento, por que não deixar o plano e não seguir, então, a deliberação 17, já que ele não concorda com as diretrizes do Estado? Mas o Ministério Público quer endurecer essa questão aí e deu um prazo para o prefeito poder seguir na onda vermelha, Ludmila. Pois é, inclusive o prefeito vai responder o que ele vai dizer, então, ao MP sobre essa questão. Porque o Ministério Público falou, olha, se é onda vermelha, que a cidade siga o protocolo do Estado. Não há justificativa para não seguir. Se é uma regra, ela tem que ser seguida, porque o município é exemplo para todo mundo. Um ofício foi enviado à Prefeitura pelo Ministério Público, pedindo então que essa decisão de mudança de onda, né, seja publicada em decreto. O que a Prefeitura vai fazer sobre isso? Olha, esse ofício do Dr. Rodrigo Taufik nos dando 48 horas de prazo para poder publicar o novo decreto. Então essas 48 horas vão vencer no sábado à tarde. Nós vamos analisar, vamos pensar junto com o nosso travesseiro, com o travesseiro aí dos nossos procuradores aí, para fazer uma análise e amanhã cedo, então, fazer uma reunião e decidir qual o caminho a ser tomado. De maneira nenhuma nós queremos aqui enfrentar a justiça, desrespeitar a justiça, de forma nenhuma. Mas se necessário for, amanhã também nós estaremos entrando com mandato de segurança, pedindo para que a gente continue e permaneça na onda amarela. Bom, prefeito, não é a primeira vez que Patos de Minas questiona ou, de certa forma, então, não cumpre o que está estabelecido em regra no programa Minas Consciente. Não seria mais interessante, então, optar pela deliberação 17? Não, é porque a deliberação 17, as pessoas confundem. A deliberação 17 é o Minas Consciente. E os municípios, estando no Minas Consciente ou não estando, os municípios do Estado de Minas, têm que obedecer da mesma forma. E ela é uma das deliberações. A de ontem deve ter sido a 40 e poucos. Então a 17 é uma delas. Ô Ludmila, aí o Ministério Público se antecipou, né, para que a Prefeitura possa cumprir e seguir na onda vermelha? É porque no passado a gente viu a Prefeitura descumprindo, e só depois que ela disse, ela descumpriu na véspera e no dia de data comemorativa, e depois o Ministério Público, ele ingressou com o pedido de liminar da Justiça para que a Prefeitura cumprisse, e aí saiu esse resultado depois, aí já estávamos até
na onda amarela. Mas nessa fala do prefeito, ele tem sim 2 caminhos a seguir. A deliberação 17 não é a deliberação 39, não é a mesma coisa, não é o Minas Consciente. Reiteradas vezes, nós já fizemos várias matérias explicando as diferenças. Por exemplo, Belo Horizonte não segue o Minas Consciente, tanto que a gente vê determinações do comitê da Prefeitura de Belo Horizonte determinando o que será feito com relação a cada atividade econômica. Então, não é, senhor prefeito, a mesma coisa. Tem diferenças, sim, e o senhor sabe bem. A deliberação 17, inclusive, ela prevê um endurecimento maior até que o próprio Plano Minas Consciente. Então, tem diferença e o senhor pode escolher entre esses 2 caminhos. Então, se está insatisfeito com um, pode sim seguir o outro, conforme o senhor deve saber bem, assim como os membros que estão junto com o senhor analisando essas questões do enfrentamento à Covid-19 no município de Patos de Minas.